Atenção! Começa agora uma teleaula de língua portuguesa do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 41. Bons estudos! Hoje que eu cheguei antes pra ensaiar o texto, não aparece ninguém pra ensaiar comigo. Isso parece serviço feito, isso conjuro. Oh, desculpa atraso, hein? Nem imagino o que aconteceu. Se a desculpa for boa, eu acredito. Pode dar o serviço. Bom, o elevador do meu prédio quebrou. Tive que descer pelo serviço e ainda tinha uma mudança. Ai. Ei, você não ia me dar uma carona? Isso é serviço que se apresente? Bom, gente, é melhor a gente parar de discutir e ensaiar, porque o diretor não brinca em serviço, hein? Você reparou que a gente usou a palavra serviço 5 vezes nessa conversa? Foi de propósito. A nossa cena-texto de hoje vai tratar dessa palavra, que presta grandes serviços à língua portuguesa. Além disso, você vai ver as dúvidas que a gente tem quando preenche um questionário, uma super revisão das últimas teleaulas e ainda dar uma olhada na linguagem figurada dos poetas. Meu porta-elevador quebrado. Aí hora do serviço... Não, nem viu pra... Agora vamos ao trabalho, né? É, e bem rapidinho, porque temos muito serviço pela frente. É isso aí, vambora. Hoje nós vamos juntar personagens de histórias diferentes no mesmo lugar. O posto de saúde, onde Gracinha levou o filho Arthur alguns meses depois. O Arthurzinho agora já tá bom, graças a Deus. Eu vim aqui só pra fazer uma consulta rotineira, como o médico falou. É melhor prevenir do que remediar. Eu sou o Zé dos Anjos, aquele violeiro que o Uzias derrotou, lembra? Pois é, desde aquele dia inesquecível vem me dando uma dor nas costas, um fogo no estômago, não sei se de desgosto ou da velhice mesmo. Eu tô vendo que o senhor anda meio incomodado. Se quiser, pode passar na minha frente, a gente troca as fichas. Oxe, obrigado, senhora. Não se preocupe comigo, não. Eu sou inquieto de natureza. Eu não gosto de vir na cidade, mas chega uma hora que a gente não pode escolher. Tive que vir. Ué, se o senhor não gosta de ficar aqui, resolve logo e vai embora. Pô, não é? Vá na sua vez, Deus ajuda quem cedo madruga. Eu cheguei tão cedo que me deram até esse papel aqui pra preencher. Um questionário. Tem que preencher isso. Eu não recebi nada. Zé dos Anjos assustado. Por que o homem tá tão assustado, meu Deus? Assustado por causa de um questionário? É só lembrar da história, Lígia. O Zé dos Anjos é analfabeto e tá morrendo de medo que a Gracinha descubra que ele não sabe ler. Acalma o homem, Machado. Faz a Gracinha dizer que ele não precisa preencher nada. Não, responde Gracinha. Não é preciso. Me explicaram que isso é só para as pessoas que já frequentam o posto. Eu acho que eles querem saber o que a gente acha do trabalho deles. Eu acho 100%. Mas o que é que eles perguntam aí? Pergunta uma coisada. Lê aí. É bom que o senhor corrige para mim. Tem hora que algumas palavras me atrapalham. A maioria é pergunta de por X. Fica fácil. Primeiro perguntam da gente. Nome, endereço, profissão. Essas coisas simples. Depois começam a perguntar sobre o posto. Motivo de procurar ele, há quanto tempo, o que a gente acha deles. E por aí vai. Não, já tô muito velho para ler essa letrinha miúda. Diz onde é que a senhora teve dúvida? Quem sabe se eu puder ajudar, né? Desconheço muita coisa, mas também sei tantas outras, não sabe? Pra falar a verdade, eu tive só uma dúvida. Aqui tem um negócio esquisito. Quais os serviços já procurados por você? Eu não entendi o que isso tem a ver com a consulta e com o posto. Pra não deixar em branco, eu falei dos serviços que eu já procurei, de secretária, de vendedora, de representante. Dona Maria da Graça, sua vez. Bom, a gente conversa uma outra hora. Muito prazer. É tão bom quando a gente se sente mais inteligente que uma moça da cidade, não é mesmo? Eu posso não conhecer as pataquadas que o Zia sabe, mas a dúvida da dona aí eu não teria, não. Serviços procurados, nesse caso, são os serviços que o posto de saúde oferece. Olha aí, ó.
Ginecologia, clínica geral, obstetrícia. Mas esse Zé dos Anjos é danado mesmo, hein? Ele não brinca em serviço. Mas a dúvida da Gracinha não é tão descabida assim. A palavra serviço presta pra tanta coisa. Bom, nós mesmos cansamos de usar essa palavra no início da teleaula. Vamos ver alguns sentidos aqui no dicionário? Serviço, serviço... Veja só, 21 sentidos. Vamos ver alguns. Serviço, do latim servitur, a escravidão, os escravos. Substantivo masculino, ato ou efeito de servir. Exercício de cargos, modo de servir, produto da atividade humana que satisfaz uma necessidade. Aula, corte de cabelo, feitiçaria por encomenda. Vamos rever o mal-entendido da Gracinha? Aqui tem um negócio esquisito. Quais os serviços já procurados por você? Eu não entendi o que isso tem a ver com a consulta e com o posto. Para não deixar em branco, eu falei dos serviços que eu já procurei, de secretária, de vendedora, de representante. Serviços procurados, nesse caso, são os serviços que o posto de saúde oferece. Ah, olha aí, ó. Como você viu no dicionário, a Gracinha não estava errada. Ela só não percebeu o sentido que a palavra serviço tinha no questionário. Só isso. Se a gente rever o começo da teleaula, vai encontrar outras expressões em que a palavra serviço entra. Se a desculpa for boa, eu acredito. Pode dar o serviço. Dar o serviço é gíria. Eu disse pro Machado abrir o jogo. O elevador do meu prédio quebrou. Tive que descer pelo de serviço. De serviço aí quer dizer o elevador usado pelos empregados ou fornecedores. O contrário de elevador social. O diretor não brinca em serviço, hein? Aí a expressão não brinca em serviço quer dizer não perde tempo. Brincar em serviço é uma coisa que não pode acontecer aqui numa teleaula. Principalmente hoje, que a gente tem que revisar alguns temas. E se a gente pedisse para as nossas personagens darem o serviço? E se o posto de saúde fosse um pronto-socorro da língua portuguesa? E prestasse serviços de atendimento rápido. Bom. Pronto-socorro da língua portuguesa. Clínica de transformação de períodos. O problema da dona Gracinha é transformar períodos simples de uma oração só em períodos compostos. Eu não entendi a pergunta do formulário. O Zé dos Anjos não teve dúvidas. Vamos transformar esses dois períodos simples num período composto, que é aquele formado por duas ou mais orações? Dona Gracinha, seu tratamento é juntar as duas orações numa só. Eu não entendi a pergunta e o Zé dos Anjos não teve dúvidas. O problema do seu Zé dos Anjos é outro. Ele quer transformar o objeto direto de um período simples numa outra oração. Eu espero a cura da minha doença. A cura da minha doença é o objeto direto da oração. Para transformar o objeto direto numa oração, é só transformar a cura da minha doença numa outra oração com verbo. Vamos lá, seu Zé dos Anjos? Eu esperava que a minha doença fosse curada. Que a minha doença fosse curada é a oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Doutor, e quando o verbo da oração do período simples é um verbo de ligação, em vez de objeto direto, a gente tem o predicativo do sujeito? Dona Gracinha, a senhora poderia fazer uma oração com predicativo do sujeito? A causa do lento atendimento é a falta de médicos. Muito bem. A falta de médicos se refere ao sujeito. E para a gente transformar o predicativo do sujeito numa oração, é só a gente dizer de uma outra forma, usando a palavra que. Vamos lá, seus Zé dos Anjos? Oxe, a causa do lento atendimento é que há poucos médicos. Que há poucos médicos é a oração subordinada substantiva predicativa. E para que essas dúvidas parem de atenazar a gente, a receita é uma só. Abrir o seu livro de estudos e fazer os exercícios. Você vai ver que você vai virar um atleta. A recomendação do Dr. Hugo é a resolução de muitos exercícios. A resolução de muitos exercícios nessa oração é o predicativo do sujeito. Ou então, a recomendação do Dr. Hugo é que muitos exercícios sejam resolvidos. Que muitos exercícios sejam resolvidos é uma oração substantiva predicativa. Até aqui tudo bem, mas tem uma outra coisa que eu acho importante revisar. Os sentidos das palavras. Me dê o mote. A palavra é fogo. Me mostre os sentidos da palavra fogo. Olha aqui. Fogo. Pronto. Fogo é fogo, não tem nem o que explicar. No sentido denotativo, é claro.
Sentido denotativo é exatamente o que a Lígia acabou de fazer, mostrar a palavra. Só que existe um outro sentido, conotativo, como o que o Zé dos Anjos usou na cena-texto. Desde aquele dia, vem me dando uma dor nas costas, um fogo no estômago. O sentido conotativo ou figurado aparece quando você usa a palavra para expressar a sensação que ela provoca. O Zé dos Anjos queria dizer que estava com uma sensação incômoda de calor ou quentura no estômago. Vamos ver mais alguns sentidos figurados da palavra fogo. Fogo de palha é um fogo que apaga logo. Mas fogo de palha pode ser um entusiasmo passageiro, uma animação que dura pouco. Atiçar o fogo é abanar para que ele fique mais forte. Mas atiçar o fogo pode ser fomentar a discórdia, animar as pessoas para a briga. Brincar com fogo é se divertir com a chama. Mas fazer alguma coisa arriscada também pode ser brincar com fogo. Cuspir fogo é uma arte do circo. Mas cuspir fogo também é ficar muito zangado, colérico. Se você reler no seu livro de estudos as cenas-textos das aulas que vão de 35 a 40, vai ver muita palavra no sentido figurado. Elas fazem parte do nosso dia a dia e já estão até organizadas para estudo. Tanto que nas aulas 36 e 37 a gente estudou as figuras de linguagem. Vamos lembrar delas. O Zé dos Anjos canta como uma vitrola. Essa figura de linguagem que eu usei se chama comparação. Eu comparei o Zé dos Anjos com uma vitrola porque os dois cantam bastante e bem. E a Dona Gracinha uma princesa. A gente imagina que uma princesa seja uma pessoa muito bem educada. Como Dona Gracinha foi gentil comigo, eu também comparei as duas, só que de um modo diferente. A comparação nesse caso não foi explícita. Aí a figura de linguagem muda de nome. Metáfora. Se eu, em vez de dizer o Zé dos Anjos canta como uma vitrola, disser o Zé dos Anjos é uma vitrola, a minha comparação vira metáfora. A mesma coisa acontece se eu, em vez de dizer Dona Gracinha é uma princesa, disser Dona Gracinha é educada como uma princesa. A metáfora virou comparação. A linguagem figurada é muito comum na literatura, principalmente na poesia. Os poetas, então, são mestres em usar linguagem metafórica. Veja só. Que é a poesia? Uma ilha cercada de palavras por todos os lados. No sentido denotativo, o que o poeta disse foi isto. A poesia é uma ilha cercada de palavras por todos os lados. Agora, se a gente usar a imaginação e o sentido conotativo, a gente pode imaginar a solidão do poeta. Comparar a inspiração com o mar batendo na praia. Ver a poesia como uma coisa viva e em movimento. A Lígia é romântica como uma sinhazinha do tempo do Império. E o Machado é um Romeu. Olha, vocês são dois doces. Mas vamos parar de comparações e metáforas. Tá na hora da revisão. Opa. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que uma mesma palavra, como serviço, pode ter uma grande variação de significados. Acompanhou o preenchimento de um questionário. Reviu o período simples, o período composto, a oração subordinada substantiva objetiva direta e a oração subordinada substantiva predicativa. Aprendeu um pouco mais sobre o sentido figurado. Recordou as figuras de linguagem, comparação e metáfora. E ouviu um pouco da linguagem metafórica dos poetas. Na próxima teleaula, história nova, assunto novo. Acompanhe. Até lá.